Seja muito bem-vindo ao nosso canal Cartola Cartoon Brasil. Eu sou Renato Vargas, administrador aqui do canal. Quero saudar você, meu querido, que tá passando por aqui, porque vai começar a temporada 2025. Vai começar o Cartola, você já tá, procurando dica, procurando análise completa, escalação, tudo aquilo que você sabe que vai encontrar aqui no canal do professor. Então, meu querido, faz o seguinte: pega o cafezinho, senta aí e vamos estudar para essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro do Cartola, porque você sabe que aqui você encontra conteúdo de qualidade, análises completas e, logicamente, um coração aqui cheio de alegria para acolher você nessa primeira rodada. Então, recebe aí o tapete vermelho do professor e vamos para cima para essa primeira rodada. Lógico, né? Lembrando, a primeira rodada é uma rodada delicada, que tem todos aqueles pormenores de valorização, mas tudo isso eu vou explicar para vocês não só ao longo do vídeo, como também na nossa live de sexta-feira. Além disso, lá no meu Instagram, @cartolacartoombr, se você não me segue por lá, você está dando muito mole. Não é pouco, é muito mole. Por quê? Lá eu estou colocando uma série de conteúdos formativos para vocês. Muita gente só quer ficar recebendo coisa de jogador. Só que isso vai te escravizar a ficar dependendo da minha análise. Eu quero que você aprenda a fazer a sua. Então lá no meu Instagram, eu estou dando uma série de dicas para a galera aprender a estudar, a escalar, a ter estratégia. E logicamente você, se não está lá, está perdendo, meu querido. Então vamos para nossa introdução, que já foi bastante longa, mas sem a vinhetinha não dá para começar o vídeo, né? Depois dela a gente faz a nossa primeira análise do semáforo de 2025, meu querido. Nessa rodada eu só quero mitar. Vamos que vamos, galera! Primeira análise do semáforo de 2025, meu querido! É aquela mais difícil de se fazer. Indiscutivelmente, é a mais exigente, a mais difícil, a que mais faz a gente quebrar a cabeça, porque a gente está vindo dos estaduais, porque a gente tem ali os times na nossa cabeça, mas eles enfrentaram adversários que não têm o mesmo nível técnico do Campeonato Brasileiro e, logicamente, isso gera uma dificuldade extra para a gente analisar. Então vamos com calma, tá bom? Vamos com calma. Começar aqui com Cruzeiro e Mirassol. Vou dar as minhas primeiras impressões, depois vou mostrar aqui alguns dados para vocês, tá bom? Minhas primeiras impressões desses dois times. Eu vi, se eu não me engano, né, a não ser que eu tenha perdido alguma coisa, todos os jogos do Cruzeiro e do Mirassol na temporada, inclusive o amistoso do Cruzeiro no domingo contra o time do Bragantino. Esse time do Cruzeiro é um time que tem a sua força ofensiva, que muitas vezes esbarra na falta de qualidade de finalização do Gabigol, que tá bem, ele tem feito gols, ninguém pode negar isso, porém, ele já poderia ter feito muito mais, porque, como a gente sabe, ele é um jogador que peca muito nas finalizações. E o Cruzeiro, defensivamente, aí é um time muito complicado. O time do Cruzeiro não é um time que tem passado pra gente nenhuma confiança defensiva. Igualzinho o adversário dele. O Mirassol, salvo engano, né? Eu não sei se teve aí, nesse final de semana, alguma modificação nesses números, ainda não me atualizei. O Mirassol chegava no Campeonato Brasileiro com a pior defesa dos times todos que jogaram no Campeonato Estadual. De fato, o Mirassol é um time que falha muito defensivamente, tá bom? Então, esse é um jogo que dá, sim, pra gente explorar o time do Cruzeiro. Só que eu quero aqui aprofundar um pouco mais, tá? Vou mostrar para vocês aqui alguns dados, tá bom? Professor, que dado é esse? Que material é esse? Isso aqui é a análise do semáforo premium, tá? É um material que a gente tem lá no nosso grupo de estudo, né, no TCC, que eu lancei na semana passada, não sei se vocês tiveram acesso. Quem não teve acesso, pode ter acesso, é só ser aqui na descrição do vídeo e você vai poder estudar com todo esse material. Pronto, agora estou aparecendo. Então vamos lá, algumas coisas importantes aqui desse confronto, tá? O Cruzeiro, ele marcou gol em 7 dos últimos 8 jogos que fez. Só que isso aqui, apesar de ser um dado positivo, que vocês veem que o Mirassol não tem nenhum dado positivo que chama atenção, principalmente no sentido ofensivo, os dados defensivos do Cruzeiro preocupam bastante. O Cruzeiro sofreu 1 ou mais gols nos últimos 9 jogos. Ele não venceu nenhum dos últimos 5 jogos. Tem um aproveitamento aí na temporada de
43%. E além disso, tem um jogo fora pela Sul-Americana no dia 1º de abril. Por que que isso aqui é um dado importante? Porque o Cruzeiro jogar fora significa que o foco do time pode estar um pouco dividido, entenderam? Mas vamos olhar aqui, de novo, o adversário do Cruzeiro, né? O Mirassol também não é um time assim que oferece tanta resistência. Então o time sofreu 2 ou mais gols nos últimos 5 jogos e é por isso que não dá pra gente não explorar o Cruzeiro do meio pra frente. Ele sofreu gol em 9 dos últimos 10 jogos, ele perdeu os últimos 5 jogos. Além disso, ele não venceu nos últimos 7 jogos, então é um time que vem muito mal das pernas. Além disso, ele tem uma média de 2 gols sofridos por jogo. Então, além, né, dessas informações aqui, tem outras aqui que a gente pode ficar de olho, né, que tem aqui nesse material, tem para todos os jogos, né, essa análise do Semáforo Premium, além de outros conteúdos sobre cada jogo, né, aqui é só uma parte. Então, esse é um jogo, galera, para a gente realmente ter ali uma atenção da nossa parte. É um jogo, para mim, de favoritismo do Cruzeiro, porém, não se empolguem tanto, tá? Eu não acho que é um jogo, não se empolguem tanto no sentido do Cruzeiro não tomar gol, porque a defesa do Cruzeiro é uma defesa que tem falhado muito, ok? Vamos lá, outro jogo importantíssimo aqui para a rodada, São Paulo Esporte Clube Recife. O São Paulo deve ter a ausência do Caleri, né? Ele tá com um problema lá no joelho, tá lesionado, não sei se vai jogar o André Silva, não sei se vai jogar o Luciano, não sei se vai jogar o Ferreirinha, não sei se vão jogar os dois. O fato é o seguinte, a gente tem aqui um São Paulo favorito, sim, nós precisamos reconhecer o favoritismo do São Paulo e pelo menos respeitar a boa fase do Sport, tá? Quem não tá acompanhando, o Sport vem numa sequência boa de jogos, fazendo gol, não é todo jogo que o Sport sofre gols, porém, o único confronto que o Sport teve até agora contra um time da Série A, que foi contra o Vitória, não fez gol, foi inclusive fora de casa, perdeu por 1-0. Então, logicamente, aqui, o São Paulo, junto com o Cruzeiro, é um outro favorito interessante da rodada para a gente ficar de olho e explorar esse favoritismo. Agora a gente vai começar a entrar naqueles jogos que são a maioria dessa rodada. Os jogos que a gente tem uma dificuldade enorme de uma análise mais precisa de favoritismo. Por quê? Porque são jogos mais parelhos. São jogos em que você não tem ali, claro, um favoritismo aguçado. Pode até ter um favoritismo, mas não é aquele favoritismo que você olha e fala, caramba, esse jogo aqui é barbada, né? Não é aquele jogo que te dá vontade de até apostar no time que tá ali como favorito, tá bom? Primeiro deles é Botafogo jogando fora de casa contra o Palmeiras. Galera, isso aqui é importante, porque inclusive esse jogo mudou de data, né? Ele foi adiado, ele seria no sábado, dia 29, ele passou para o domingo, dia 30. Por quê? Dia 27, agora na quinta-feira, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas na quinta-feira, dia 27 de março, eu estou publicando esse vídeo no dia 25, o Palmeiras pega na Neoquímica Arena o Corinthians pelo jogo de volta da final do Paulistão. O jogo de ida foi 1-0 Corinthians no Allianz. E o time do Palmeiras, 2 ou 3 dias depois, eu não vou me lembrar de cabeça, joga fora de casa pela Libertadores. Então, é possível que o Abel, já nesse jogo, comece a fazer ali algum rodízio de jogadores, não coloque todo mundo para jogar o tempo todo, pode até ser que entre com um time um pouco mais mesclado, então tomem um pouco de cuidado, ok? Mas se nós formos analisar o Botafogo que chega a esse jogo e o Palmeiras que chega nesse jogo, cara, o Palmeiras está num patamar muito mais elevado de confiança da nossa parte, de números adquiridos, de encaixe do time, porque para quem não está acompanhando, né, o Renato Paiva, novo técnico do Botafogo, ainda sequer conseguiu ter ali tempo para ajustar o time, né, para preparar o time para o Campeonato Brasileiro. E, logicamente, o Botafogo, com isso, fez um campeonato estadual vexatório, com números muito fracos, e isso, logicamente, dá para o Palmeiras um favoritismo nesse jogo. Não vejo nenhum problema da gente escalar jogadores do Palmeiras nesse confronto. A grande questão é você pesar o custo-benefício de cada um, tá bem? Flamengo Internacional. Cara, esse é um jogo que, para mim, tem tudo para ser o melhor, tá, da primeira rodada. Se a gente for analisar ali os números, né, dos times, inclusive eu vou mostrar isso aqui para vocês. Deixa eu passar aqui. Cara, olha que curioso, cara. Olha que curioso esses números. Vejam aqui. Olha isso. Preste atenção aqui junto com o professor. Esse jogo é sábado no Maracanã, tá? Sábado à noite. O Flamengo está invicto a 10 jogos. O Inter está invicto a 10 jogos.
O Flamengo venceu os últimos 8 dos últimos 10. O Inter venceu 8 dos últimos 10. O Flamengo tem uma média de 0,3 gols sofridos por jogo em média. O Inter, 0,4. O Flamengo tem uma média de gols marcados de 2,1 por jogo. O Inter tem uma média de 2 marcados por jogo. Ou seja, eles chegam com números extremamente parecidos. Até o jogo da Liberta que os dois têm é no mesmo dia, logo depois, né? Os dois jogam no dia 3/4. Então, assim, esse jogo é um jogo que tem tudo para ser um baita confronto entre Inter e Flamengo. A gente tem aqui dois times que vêm apresentando uma boa força ofensiva e uma boa força defensiva. É claro que nesse momento entra o peso do mando de campo, né? O mando de campo faz muita diferença nesse caso. Inclusive, eu gravei uma aula sobre mando de campo, com muitos detalhes estatísticos, trazendo ali análise de especialistas falando sobre o mando de campo. Coloquei esse vídeo lá no nosso treinamento, né? Lá no TCC a galera já está tendo acesso. Quem está por lá já está vendo, né? Uma das forças que a gente analisa ali num confronto é justamente o mando de campo. Então eu fiz esse estudo lá com eles e aqui o Flamengo leva sim favoritismo em cima do Internacional por causa disso, mas é preciso entender que o momento do Internacional, desde o final do campeonato passado, para quem não lembra disso, já está ali sendo configurado pelo Roger Machado para ser um time que vai brigar na parte alta da tabela nesse campeonato. Pelo menos é assim que eu espero, tá bom? Vamos lá. Bahia e Corinthians. O Corinthians que decepcionou na Libertadores, mas está muito bem no Campeonato Paulista. O Corinthians, ofensivamente, é um dos times que eu tenho mais gostado de ver jogar. Tá sendo muito bom ver o Corinthians jogar ofensivamente, né? O time ali muito bem articulado, né? Com o Garro, com o Memphis, com o Yuri Alberto, Mateuzinho subindo bem, voltando bem para marcar, desarmando. Cara, o time é uma delícia de ver o time do Corinthians jogar ofensivamente. Mas, meu irmão, quando tem que fazer a recomposição defensiva, haja buraco na linha defensiva do time do Corinthians. Contra o time do Palmeiras, na final, no primeiro jogo da final, eu já gostei um pouco mais da postura do Corinthians, apesar de ter aceitado muito a pressão do Palmeiras, o Corinthians conseguiu segurar, mas não é sempre que você vai conseguir fazer isso. Por outro lado, o time do Bahia, que está jogando 5 competições, não sei se vai ter elenco para aguentar essa sequência de calendário. Então, não sei se o Rogério Ceni vai colocar Eric Pulga, Lúcio Rodrigues, Everton Ribeiro, se ele vai colocar Jean Lucas, eu não faço ideia quem ele vai colocar em campo aqui. O fato é que quem ele colocar aqui, do meio para frente, a gente pode explorar. Tá? O Lúcio é um ótimo nome para esse jogo, o Eric Pulga é um ótimo nome para esse jogo, Jean Lucas é um ótimo nome para esse jogo. Na defesa não, defesa eu já não confio tanto, mas do meio para frente aqui tem jogo, tá? Tem jogo, inclusive esse jogo aqui acho que é jogo para ambas marcas, né? Galera que gosta aí das apostinhas. Vamos lá, Bragantino e Ceará. O Bragantino é aquele time que a gente nunca sabe quando vai ou quando não vai, né? Bragantino é aquele time que você fala assim, nossa, o Bragantino tá numa fase legal, o time produz, é um time ofensivo, é um time que vai, que amassa o adversário, que marca alto, bola em velocidade, joga com os extremos. Aí você começa a olhar pro Bragantino com mais carinho e fala, quer saber? Vou colocar uns caras do Bragantino aqui no meu time, que o time tá jogando bem. Basta você fazer isso pros caras não fazerem nada, né? Parece até uma saga. Mas, brincadeiras à parte, o Bragantino é aquele time que não brilhou dentro do campeonato estadual, mas está com um elenco que me agrada, tá bom? A gente tem ali Pita, Vinicinho, John, Capixaba, Matheus Fernandes, são jogadores que o Pedro Henrique, né, que continua por lá, é um elenco que me agrada muito, tá, para disputar o Campeonato Brasileiro. E tem alguns jogadores nesse elenco que têm feito bons jogos, tá bom? Isidro Pita, o custo-benefício dele é excelente. John, o custo-benefício dele é excelente. Capixaba nem se fala, não tá voando, não tá com a média básica assim estourando, mas por 5 cartoletas é difícil deixar ele fora do time, tá bom? Além disso, não sei se quem vai jogar é o Pita ou o Borba, né? Quem começou jogando contra o Cruzeiro no amistoso foi o Borba, mas quem tem jogado é o Pita, inclusive tá numa excelente fase, tá bom? Só que a gente tem que olhar para esse time do Ceará com um mínimo de respeito, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, né, o último jogo aqui que eu vou mostrar para vocês, porque senão o vídeo também vai ficar muito longo, né? Professor, mas como é que eu faço se eu quiser ver esse material todo? Meu irmão, vai aqui na descrição do vídeo, você tem lá TCC, né, Treinando Campeões de Cartola. Você vai ter acesso a isso aqui e muito mais.
tá bem? Mas vejam, é de se respeitar o time do Ceará, tá bom? Professor, mas o Ceará joga um campeonato fraco. Depende, a Copa do Nordeste não é tão fraca assim. O Ceará vem de um campeonato em cima do Fortaleza, tá? Então, cuidado com o julgamento em cima do time do Ceará. Fez gol nos últimos 10 jogos, não perdeu nos últimos 10 jogos, tá invicto. Sofreu apenas 0,5 gols por jogo e já enfrentou adversários duros como o próprio Fortaleza. Pegou o SG em 6 dos últimos jogos, tá? Enquanto o time do Bragantino também não chega numa má fase, né? Tem só uma derrota nos últimos 6 jogos, marcou em 100% dos jogos como mandante e tem uma média de 1,5 gols em casa. Isso aqui é interessante, tá? Da gente ficar de olho. Porém, o Bragantino tem números aqui que assustam um pouco, já o Ceará nem tanto. Sofreu gol nos últimos 3 jogos, apenas 50% de aproveitamento, né, na temporada, cede muitas finalizações para o adversário. E o time do Ceará, não sei se eu coloquei aqui, não coloquei os números, né, mas ele tem uma alta média de finalização, não coloquei os números aqui das finalizações, mas é um time que finaliza bastante. Então, a gente tem que olhar aqui com carinho para esse jogo, dando sim para explorar ofensivamente o Bragantino, mas defensivamente eu acho que só o Juninho Capixaba que vale um pouco mais a pena por causa do preço dele, tá bom? Seguindo em frente aqui, vamos partindo para a parte final aqui da nossa, partindo para parte, né? Para ser bem redundante, para a parte final da nossa análise do semáforo, vamos de Grêmio e Galo. Cara, os torcedores do Grêmio, os torcedores do Inter, os torcedores do Galo, são os que mais se manifestam comigo, né, nos comentários e tudo, quando eu faço análise e tal, e é muito curioso, né, como eles têm uma visão a respeito do time, que tem as suas visões realistas, mas, logicamente, uma paixão envolvida, né? E o time do Grêmio, cara, eu fiz um comentário, assim, foi muito curioso, né? Fiz um comentário lá no Instagram, no dia da final, né? O Internacional ganhou, né? O Inter fez aquele gol com o Valência, né? Que foi um golaço. Aí o Grêmio reagiu, não sei o quê. Aí eu elogiei o Internacional. Aí veio um torcedor do Grêmio meio irado comigo, não sei se ele vai estar aqui assistindo o vídeo, né? O Grêmio perdeu pra ele mesmo, esse time do Grêmio é um lixo. Ele começou a falar mal do time, tipo assim, o Inter não tem nenhum mérito, né? Foi o Grêmio que perdeu. E tá tudo certo, coisa de torcedor. Mas existem méritos nesse time do Quinteiros. Se você vê o time do Grêmio jogando, você vê que é um time que está sendo bem construído. Eu só acho que o Quinteiros começou a construir o time assim, na ordem errada, entendeu? Você pega o time, eu não sei se é porque também era mais fácil, né? Você pega o time do Grêmio, você vê o time do Grêmio muito bem armado para atacar. Mas quando o time tem que fazer transição defensiva, quando perde a bola, posicionamento dos jogadores ali na linha de defesa, tudo bem que não são grandes mitos, né, que tem ali atrás, mas, cara, você vê que o Grêmio sofre para se posicionar defensivamente. Então acaba sendo um time muito vulnerável, né? Os números do Grêmio na pré-temporada são números perigosos. Em compensação, o Galo, cara, ele chega voando para esse jogo contra o Grêmio. O Galo fez um campeonato estadual, assim, quase que impecável. Quase que impecável. Não vou mostrar também os números aqui para o vídeo também não ficar tão longo como eu falei, mas os números do Galo são muito bons para a temporada, né? Chegou na final ali contra o América Mineiro, não tomou conhecimento do América Mineiro. Meteu 4-0 logo no primeiro jogo, entendeu? Então o Cuca, de fato, voltou a acertar esse time. Esse é um jogo que eu particularmente vou ficar um pouco de fora. Se esse jogo fosse na arena do Galo, né, na Arena MRV, eu certamente teria pelo menos 2 jogadores do Galo do meu time, mas sendo fora eu fico um pouco mais reservado, tá? Daqui pra frente é só pra trás, né? Aqui Fortaleza e Fluminense, 2 times água de salsicha nesse começo de temporada, nenhum dos dois estão passando confiança. Professor, como assim Fluminense, finalista do Carioca? Meu irmão, tudo isso aí eu sei, tá? Tudo isso aí eu sei, mas eu não sou bobo, né, cara? Eu vejo o jogo, eu analiso, eu vejo como tá o comportamento do Fluminense e ninguém vai me convencer de escalar um jogador do Fluminense fora de casa contra o Fortaleza. Os que eu poderia escalar, que são Arias e Cano, que vem muito bem, cara, não dá. O preço não cabe e não tem sentido fazer isso fora de casa. Então eu, particularmente, vou correr desse jogo, tá bom? Vasco e Santos foi o jogo do momento, né? Quando saiu ali a escala da primeira rodada do Brasileirão, cara, todo mundo foi pra cima desse jogo, né? Teve gente me mandando prévia do time lá em, sei lá, no começo de fevereiro, meados de fevereiro, quando saiu ali a tabela do Brasileirão, caixinha de pergunta, o cara botava no time dele ali 5 jogadores do Santos, bicho.
Os caras botando no Neymar, Soteldo, Guilherme. Eu falei, irmão, o jogo é em São Januário, cara. O jogo não é na Vila Belmiro, não. Então vamos com calma. Take it easy, my brothers, né? Calma aí, filhote. O jogo é em São Januário. O Vasco em São Januário, por pior que seja o time do Vasco, é um time que merece o mínimo de consideração, porque a torcida empurra muito, o ambiente é extremamente hostil, o Vasco, de fato, é um time fraco, porém aguerrido, dificilmente não faz gol, então a gente tem que levar isso aí em consideração, tá bom? Então tô dizendo que é pra gente descartar totalmente os jogadores do Santos? De jeito nenhum. Eu acho, por exemplo, que o Guilherme, pelo custo-benefício dele, tá jóia. Neymar, eu acredito que não vai pro jogo, né? Não sei se vai. Se for a 25 cartoletas, eu não acho que vale a pena, pelo fato do jogo ser fora de casa, por eu não saber a exata condição física dele, tá bem? Então eu acabei deixando esse jogo um pouco mais de lado, tá bom, galera? E pra gente finalizar, vejam, eu não coloquei esse jogo do Juventude contra o Vitória aqui para ele ser descartado, tá? Eu coloquei esse jogo aqui, prestem muita atenção no que eu vou dizer, pela dificuldade de análise, dada a extrema diferença que esses times têm no nível de enfrentamento estadual. Então é muito difícil eu chegar para você e usar a força que o Juventude tem jogando em casa no Gauchão. O time foi muito bem em casa no Gauchão. E com isso eu desmerecer o Vitória, né? Que inclusive acabou de ganhar do Sport Clube Recife, time da Série A. Não dá para fazer isso. Então o que eu digo para vocês? Tem jogadores desse jogo que dá pra gente fazer apostas baratinhas, principalmente do meio pra frente no time do Juventude, tá? Dá pra fazer. Agora, não são jogadores que eu vou dizer pra você hipocritamente que eu coloco a minha mão no fogo, pode escalar e vai fundo. Não tenho coragem de dizer isso. Mas pra quem precisa economizar e quer economizar do meio pra frente, dá pra escalar jogadores aqui, tanto do Juventude como do Vitória, do meio pra frente. Mas principalmente do Juventude, porque em casa é sempre um time muito forte. Beleza? Bora então, galera, para as nossas dicas por posição. Veja, não tá uma primeira rodada dos sonhos, tá? Tem várias posições que a gente tem que dar uma coçada na cabeça ali para escalar. Então vou dar aqui algumas alternativas para vocês. Eu, particularmente, ainda não defini completamente o meu time, né? O meu time aberto, o meu time aqui do canal, que muita gente veio me perguntar, professor, o senhor criou um grupo de estudo, tá fazendo lá todo um treinamento com o pessoal, vai ter time lá para eles, exclusivo? Vai! Como sempre eu tive meu time exclusivo do MD3, sempre tive, entendeu? E o time do canal vai continuar existindo como ele sempre existiu, não se preocupem com isso, tá? Minha live vai continuar existindo como sempre existiu, inclusive no mesmo horário toda sexta-feira, tá bom? Então, muita gente achando que essa rodada tá fácil de escalar, ela não está fácil de escalar. Mas goleiros, olhando para SG, Rafael, Everton e Rossi, tá? Não tô falando que o SG do Flamengo é fácil, só estou dizendo que o Flamengo tem conquistado. Então a gente precisa olhar para isso com carinho. Nas laterais tem alguns nomes razoáveis, tá? Não tem, assim, nomes espetaculares, maravilhosos, com bom custo, com exceção do Enzo Dias. O Enzo Dias é um cara aqui que o custo-benefício vale muito. Coloquei o Aguirre aqui pelos números dele na pré-temporada, tá bom? Deixa eu abrir aqui para vocês, peraí. Ó, eu abri aqui para vocês um material, que é nosso material de estudo, né? Olha os números do Aguirre, cara. 33 desarmes em 12 jogos, sendo que ele tem uma minutagem alta e custa apenas 5 cartoletas, né? Quase 3 desarmes por jogo. E se a gente analisa aqui, se a gente olha para os jogos deles, né? Para a sequência de jogos, e a gente pega os últimos 5 jogos do Aguirre aqui, a gente vai ver que ele tá com uma média básica bastante aceitável, né? De 3,7. Ele tá logo aqui embaixo de mim, ó, embaixo da câmera aqui, ó. Estão vendo? Então, por mais que ele tenha feito muitas faltas, né? 12 faltas, ele fez 15 desarmes nesses últimos 5 jogos, pegou SG em 3, deu 2 assistências em cada um. Então, é um jogador que, além de estar finalizando, tem finalização para fora, tem finalização defendida, também tem falta sofrida. Então, a gente vê que ele é aquele típico lateral. Versátil, né? Ele joga tanto defendendo quanto atacando, tá bom? Capixaba tá aqui pelo preço. Unicamente pelo preço, o custo-benefício dele vale. Piquerez, que o preço de 12 cartoletas pro Piquerez também tá interessante, tá? Por aquilo que ele vem fazendo. E o Wesley, para mim hoje o melhor lateral em atuação no Brasil. Zagueiros, para mim a pior posição para escalar, tá bom? Léo Ortiz certamente vai estar no meu time. O resto do time eu ainda não defini mesmo de verdade, tá bom? Arboleda pode ser interessante, bola aérea,
tem uma média básicazinha ali que varia um pouco durante a temporada, mas também tá ok. Mikael pelo preço, se ele de fato for pro jogo, e o Vidalba, né, que pode ser que jogue na lateral esquerda, não sei se isso vai acontecer, tá bom? No meio campo, para mim, posição mais difícil de escalar nessa rodada, tá bom? Gosto bastante do Jean Lucas, muito pelo custo-benefício dele. O John, idem, custo-benefício. O Lucas Moura é unanimidade, se ele de fato for pro jogo, né, não for poupado, para mim ele é unanimidade. O Matheus Pereira não está com números maravilhosos, ele não está. O Matheus Pereira tá oscilando muito na temporada, mas ele tem um adversário que é muito convidativo. E o Richard Rios, esses 5 números estupendos, por 10 cartoletas vale muito a pena, tá? Por fim, no ataque. Tem unanimidade no ataque? Para mim tem uma unanimidade no ataque, que é o Gabigol. Por causa do Gabigol? Não, por causa do Mirassol. Outro jogador que eu dificilmente não vou é o Luciano. E aí, brigando ali na frente por uma vaga, tem o Eric Pulga, tem o Pita e talvez o Estevão, mas aqui o preço do Estevão me deixa um pouco ressabiado, tá bom? Mas são os jogadores que eu indico para vocês. No ataque não, como técnico, Léo Jardim e Zubeldia. Poderia indicar aqui, por exemplo, o Abel, poderia, mas, cara, o preço não vale, tá? Preço de técnico na primeira rodada ali, muito caro, não vale tanto a pena. Beleza? Seguinte, pessoal. Para quem não viu, para quem não acompanhou, para quem tá por fora, eu lancei um programa de treinamento. Um programa de treinamento que tem um curso com mais de 80 aulas para vocês. Boa parte desse curso já está disponível, o restante vai ser colocado ao longo das próximas semanas. E junto com isso eu montei um grupo de estudo chamado Treinando Campeões de Cartola, onde reuni toda a minha experiência de 10 anos de influenciador, ajudando vocês, estudando junto com vocês, fazendo tudo aquilo que vocês já sabem que eu estou habituado a fazer, e eu juntei todas essas ferramentas dentro de um grupo. A galera já está aqui aproveitando o conteúdo, tem liga lá para todos os membros com premiação. Eu já estou colocando conteúdo lá desde o começo da semana para a galera estudar. E, lógico, né, o conteúdo que eu mostrei aqui para vocês vai estar lá para a galera poder estudar, para a galera poder ter acesso. E se vocês quiserem acessar esse grupo, vai ter live exclusiva com a galera? Vai. Vai ter time para a galera? Vai. Com certeza vai, tá bom? Muito por um apelo de vocês, que sempre me pediram para eu ter algo meu, e eu tô dando a vocês algo meu. Só que é algo meu, é algo com a minha cara, do meu jeito, entenderam? Então, quem quiser participar, o link vai estar aqui fixado no primeiro comentário e também aqui na descrição. O valor, não se assuste quando vocês olharem o valor, não acho que o valor é mensal de tão pouco, tá? É porque eu quis dar um presente para a galera nesse primeiro ano. Né? Talvez a gente não cubra nem o custo que eu tô tendo para poder preparar tudo isso, mas é o valor que eu acho que vocês mereciam nesse primeiro ano. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar sequência aqui, mostrar para vocês a prévia da minha escalação, a minha escalação final mesmo só no sábado, tá? Na live de sexta-feira eu devo também dar uma atualizada nesse time, mas, cara, sinceramente eu não tô vendo muito para onde mexer nesse time não, tá? Por enquanto eu estou dobrando o Palmeiras, fiquei bastante na dúvida se eu dobrava o Flamengo também. Então eu tô com o Everton, Juninho Capixaba, Enzo Dias, Léo Ortiz e Mikael. Técnico Zubeldia. Meu meio campo, Lucas Moura, John e Richard Rios. Não tem muito para onde correr nesse meio campo, tá? Não tem. Luciano, Gabigol e Isidro Pita. Vejam, uma dica para vocês. A gente vai falar mais sobre isso na sexta-feira. Não fiquem querendo mexer demais no time só porque tá todo mundo pensando igual. Na primeira rodada, talvez seja mais inteligente você ser mesmo igual a todo mundo e você ir diferenciando depois que você tiver mais embasamento de estudo. Não queira ser o diferentão agora para você não ser obrigado a ser o diferentão depois. Beleza? Fica esse recado, tô esperando vocês lá no TCC pra gente estudar junto e nos vemos no Instagram, que eu tô com caixinha de pergunta lá aberta, @cartolacartãobr, se você não me segue por lá tá dando mole, e tô esperando você também na nossa live de sexta-feira, meu querido.